te agradecemos pela alegria de ter Cristo no nosso coração. Te damos graças por mais essa oportunidade de juntos estarmos aqui, aprendendo a te servir melhor, cuidando melhor também da nossa saúde. Queira abençoar cada um de nós, abençoe aqueles que estão vindo também, aqueles que por alguma razão não vão poder chegar. E te pedimos a Deus que abençoe o seu servo ao expor a tua palavra. Te rogamos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, uma boa noite. E os santos, onde estão? Estão chegando, né? Então, que o Senhor os abençoe no caminho. Vejam, a definição de saúde vai além de um estado já de enfermidade. Quando se fala de saúde, diz que não é meramente a ausência da enfermidade, porém o completo bem-estar físico, mental, psicossocial e espiritual. A cadeira representa a saúde e repousa sobre esses 4 pés, que são as 4 dimensões do ser humano. Então, para nós termos saúde, temos que cuidar das 4 dimensões, temos que ter bem-estar nas 4 dimensões. Quando qualquer uma começa a ter problemas, não sente-se bem no meio que está, na casa, no trabalho, onde for, isso vai comprometendo a saúde futura. Então, o cuidado não é somente com a alimentação, não é apenas com exercício físico, descanso, mas tem que ver com descanso psicossocial, espiritual, mental e também bons hábitos físicos. E aí que temos que evitar todos esses fatores prejudiciais da saúde que vão, ao longo do tempo, destruindo as bases da saúde até chegar a essa condição extrema, que já aí o problema tem um retorno bem difícil. Agora, o Senhor nos apresenta um caminho para recuperar a saúde. O êxito na saúde consiste em seguir o plano de Deus. A única esperança de coisas melhores está na educação do povo nos verdadeiros princípios. Ensine os médicos ao povo que o poder restaurador não se encontra em drogas, porém na natureza. E aí entram os 8 remédios naturais: ar puro, luz solar, abstinência, aí está a temperança, repouso, exercício, regime conveniente, uso de água e confiança no poder divino. Esses são os verdadeiros remédios. E hoje a tendência, quando as pessoas não querem ir para a medicina alopática, tomar remédios, procuram um chá, sabe? E não é o caminho do Senhor. Porque as doenças, em grande parte, são originadas por um estilo de vida errado. E isso que tem que mudar. Então, a partir daí, o organismo já começa o restabelecimento. Disse Cristo: não peques mais, para que não te suceda alguma coisa pior. Assim ensinou que a doença é o resultado da violação das leis de Deus, tanto naturais como espirituais. Ensinar-lhe que a saúde é o prêmio da obediência às leis divinas. Estas lições são para nós. Há condições que devem ser observadas por todos que queiram conservar a saúde. Cumpre aprender em todos quais são essas condições. E aí está a temperança. É uma série de restrições para o ser humano, porque o organismo não foi feito para funcionar de qualquer maneira. E devemos ensinar os outros a conservar e a recuperar a saúde, empregar para os doentes os remédios providos por Deus na natureza, os 8 remédios. Em nossa obra, apresentar os doentes e sofredores a Cristo, nos braços de nossa fé. Devemos ensinar-lhes a crer no grande médico, e aí está a confiança no poder divino. Induzam os enfermos, os desamparados e os aflitos a se apoderarem de sua força. Porque a restauração, nesse processo de restauração, é muito importante a comunhão com Deus. Não é somente mudança de hábitos. A pessoa tem que aliviar a mente
das tensões, porque o diabo se aproveita para culpar a pessoa que está doente por causa das suas transgressões e que vai ter que sofrer as consequências. E o Senhor diz: não, venha a mim que tem perdão e tem restauração. Apenas a pessoa fazendo as mudanças, o Senhor abençoa com saúde. E esse texto é muito lindo. Vejam, a função da palavra de Deus é na restauração. As fontes da paz e alegria celestiais descerradas na alma pela palavra da inspiração. Então a paz e a alegria, sabe, são derramadas no ser humano por meio da palavra. Tornar-se um poderoso rio de influência para abençoar a todos que venham a ficar ao seu alcance. Que a juventude de hoje, essa que cresce com a Bíblia à mão, se torne receptáculo e condutor, observem, de sua energia vivificadora. É isso a palavra de Deus. E que torrentes de bênçãos não fluirão sobre o mundo? Influências estas, cujo poder de cura e confortar mal podemos imaginar. Então a palavra de Deus tem uma função muitíssimo importante na restauração da saúde. Bom, no ano 92, o governo americano estava muito preocupado porque a obesidade nos Estados Unidos está em torno de 25%. E a obesidade está associada com doenças degenerativas, diabetes, câncer, problemas vasculares. Então, eles propuseram essa pirâmide para escolher os alimentos. E, de acordo com o gráfico, a base parece ser que é a parte mais importante, que são os cereais. Só que eles não foram muito claros de que estes cereais deveriam ser integrais. E o povo americano levou à risca a orientação, comendo muitos cereais mais refinados. Então, com o passar dos anos, aumentou o diabetes, aumentaram o problema de câncer, aumentaram outros problemas. E eles falaram, inclusive, comer liberalmente, porque os cereais são fonte de energia, combustível. Em segundo lugar, estavam as frutas, hortaliças e verduras, comer generosamente, que são ricas fontes de minerais, vitaminas, fibras alimentares, que são muito importantes para a preservação da saúde. Em terceiro lugar estavam as proteínas e gorduras. Aí estavam feijões, castanhas, azeitonas, ovos, leite, derivados e substitutos enriquecidos, como tofu, leite de soja e outros. E aí comer moderadamente, porque as proteínas, embora muito necessárias para o funcionamento do organismo, formação de tecidos, não se acumulam. E o excesso tem que ser eliminado, tem que ser degradado. Isso aumenta o nível de ácido úrico e vai comprometendo a saúde. Então, comer moderadamente. E quando chegaram os óleos, açúcar e sal, comer escassamente. O interessante é que em todos os outros casos, sempre há uma recomendação de um número mínimo de porções e um máximo. Menos para açúcar, óleos e sal, porque as doenças são sustentadas por esses três elementos. Então, isso comer apenas escassamente. Agora, os mínimos eram para uma mulher sedentária e os máximos para homens muito ativos. Então, essa foi a recomendação do ano 92. Passaram os anos e tiveram que mudar a recomendação. E hoje, a partir do ano 2010, então se chama O Meu Prato. E colocaram todos em um mesmo plano, para a pessoa não entender que a base é mais importante que os outros. Porque todos são importantes. É tão importante comer hortaliças, verduras, frutas, como comer cereais. Cumprem funções diferentes. Tá? Então, agora no meu prato, dá a impressão que todos são iguais, em termos de importância. E aqui estão os alimentos do dia inteiro. Então, os alimentos do dia inteiro, dividir em 4 partes. 2 partes iguais. Esta metade, dividir em 2 partes iguais. E aqui eles foram bem claros. Grãos integrais. E a outra, o outro quarto, proteínas saudáveis. É interessante como eles escreveram aqui. Como uma variedade de grãos integrais, tais como pão de trigo integral,
massas de grãos integrais e arroz integral, que foram enfatizando a palavra integral. Limite, grãos refinados, tais como arroz branco e pão branco. Quer dizer, eles vão enfatizando a importância, tem que ser integral. Por quê? Cereais refinados, arroz branco, pão branco, aumenta o risco de diabetes em 18%. Isso é um estudo da Universidade de Harvard, a mesma que publicou essa recomendação. Então, vocês percebem que há um prejuízo, hoje já se sabe, não somente em termos da falta de nutrientes, porque arroz branco, pão branco não tem nutrientes, praticamente. Minerais se perde 70%, 80%, vitaminas também, menos fibras alimentares, que são importantíssimas. Além disso, aumenta o risco de diabetes, 18%. Então, por isso enfatizam tanto. E agora, quando falam de proteínas saudáveis, diz, escolha peixes, frangos, feijões e nozes, limite o consumo de carne vermelha e queijo, evite bacon. Observe como a situação da saúde dos Estados Unidos está ruim, que eles, até o bacon, estão dizendo, evite, não coma. Frios e outras carnes processadas, que se sabe que são cancerígenas. E frutas e vegetais, verduras, hortaliças, dividiram em duas partes também. Mas a novidade é que a maior parte tem que ser saladas. Dos alimentos o dia inteiro, sabe, considerando todas as frutas e verduras, a maior parte tem que ser saladas. Por quê? Porque aí é onde temos a maior quantidade de antioxidantes, porque as doenças hoje em dia que afetam a humanidade são de caráter inflamatório, principalmente o câncer. Então, para ter proteção, precisamos ter muitos antioxidantes nutricionais. E aí entram as verduras, raízes, muito importantes. Tá? E a outra, frutas. E sempre variando as cores, por causa de existem os flavonoides coloridos, que são antioxidantes importantes, que diferem de um para o outro. Então, na medida que se possa comer repolho roxo, repolho branco, na salada entrar um vermelho, um verde, um branco, um amarelo, assim, sempre ir variando de dia para dia. Então, essa é a recomendação atual. Por que saiu esta recomendação? Porque quando saiu a pirâmide, a obesidade era 25%, 2010 estava em 33%. E a obesidade é uma causa, está associada a todas as doenças degenerativas. Bom, isso aqui nós já estudamos, tudo isso já estudamos domingo. E vamos ir à questão das combinações. Quando se fala em combinações, o Senhor Jesus deixou orientações bem objetivas e que dão uma margem bem grande para a pessoa se adaptar. E aí que nós temos que tomar cuidado, sabe? Porque normalmente quando se ensina a reforma de saúde, se colocam restrições que Deus nunca falou, sabe? E inclusive, em muitos dos casos, não existe nenhum amparo científico para tais restrições. E aí a reforma de saúde se torna bem mais complicada. Então, veja o que diz o Senhor em Conselho sobre o Regime Alimentar. No uso dos alimentos, devemos exercer discernimento e bom senso. Começa por ali, temos que comer inteligentemente. Ao percebermos que certo alimento não nos convém, mudemos a dieta. Usemos menor quantidade de alguns alimentos. Experimentemos outras preparações. Logo saberemos o efeito que sobre nós tem certas combinações. Como seres inteligentes, usemos qual a experiência? A nossa experiência e discernimento para decidir que alimento mais nos convém. Por quê? Porque os organismos são diferentes. Tem pessoas que digerem bem repolho e outros não digerem. Tem pessoas que não conseguem digerir o couve-flor, o pimentão. Tem algumas combinações que para alguns não funcionam. Por exemplo, arroz e batata. Não funciona. Mas para outros sim. Então o Senhor diz, você tem que experimentar e saber qual é o melhor alimento para você.
Então isso é muito importante. ¿Por quê? Vocês devem ter ouvido que não se deve comer frutas ácidas com frutas doces juntas. Já ouviram isso? Mas onde está escrito isso? E onde existe evidência científica que a pessoa não possa? Tem pessoas que se dão muito mal com misturar qualquer fruta com outra, mesmo entre ácidas ou mesmo entre doces. Mas tem outras que não. Então, por isso o Senhor diz que nós devemos, como seres inteligentes, usar nossa experiência. Cada um tem que experimentar e ver o que lhe atende melhor suas necessidades. E aqui ela diz o seguinte: nossa comida deve ser de acordo com o clima em que vivemos e a ocupação em que nos empregamos. Não, todas as pessoas, um vive em clima frio, outro em clima quente, as necessidades do organismo são diferentes. Se uma pessoa trabalha como pedreiro e outro trabalha como em um escritório, tá? As necessidades são completamente diferentes. Então não se pode estabelecer, não tem que comer 3 azeitonas, todo mundo come 3 azeitonas, não pode comer mais do que 2 castanhas do Pará. Isso é impossível. Cada um tem que ver de acordo com suas necessidades. O que Deus espera é que nós usemos a inteligência. Se eu almoço e depois fico sonolento, é porque o alimento fermentou. Se aumentou a produção de gases, então o alimento fermentou. Se começo a ter mal-estar no estômago, o alimento fermentou. E o que eu tenho que procurar? Alimentação, nutrir o corpo. Então, se fermenta, significa que houve decomposição do alimento no estômago e com isso perco muitos nutrientes e não se cumpre a finalidade da alimentação. Então, isso que o Senhor espera de nós. Por isso diz, Deus nos tem dado ampla variedade de comidas saudáveis e cada pessoa deve escolher dentre elas aquelas que a experiência e o são juízo demonstram ser as mais convenientes às suas próprias necessidades. Então, se você é um bem-aventurado e pode comer abacaxi e depois come banana e mamão, e enfim, e se dá bem, agradeça a Deus. Mas não posso estabelecer uma regra, ninguém pode comer abacaxi com banana e mamão, porque aí estou seguindo minha experiência e colocando para os outros seguirem. Se ele não quer uma variedade de fruta, não tem recurso, certo. Bom, quando a pessoa não tem possibilidade de adquirir frutas ou castanha, etc., certo. E nesse caso, quando não tem essa possibilidade de ter uma abundância de alimentos, deveria continuar usando ovos e leite. E leite. Sim. Porque se a pessoa não tem... eu mostrei um slide que quando se faz essa mudança, tem lugares que as famílias são pobres ou lugares de difícil acesso aos alimentos. No Brasil existe, no Nordeste existe muito disso. Então essas pessoas não deveriam abandonar leite e ovos porque senão ficam desnutridos. Não, ovos, evitar sempre fritura. Sempre deve ser evitada a fritura. Então pode ser o ovo mexido ou como chamam aqui? Acho que é mexido, né? Cozido. Essa é a melhor forma. Bom, isso quando não existem recursos, porque sempre comer alimentos de origem animal vai ser um risco para a saúde, porque os animais estão doentes. Então diz o Senhor aqui, a família não é obrigada por rígidas regras, como o alimento mais simples preparado pela mais simples maneira. Aí está falando Ellen White. Não me ponho como critério para eles. Deixo cada um seguir suas ideias quanto ao que é melhor para si. Uma pessoa não pode ser critério para outros em questão de comida. Percebem? Impossível é fazer uma regra para ser seguido por todos. Há em minha família pessoas muito amantes de feijão, ao passo que para mim ele é veneno. Então imagine que Ellen White tivesse dito, não pode se comer feijão.
Por quê? Porque é veneno. Então, essa é a questão. Aí eu pergunto, irmãos, posso comer melancia e outros alimentos juntos? Ou melancia com outras frutas? Me diga, por que não? Claro, tem pessoas que nem comendo melancia sozinha se dão bem, certo? Mas tem outros bem-aventurados que podem comer melancia, uva e etc, etc, e se dá muito bem. Então não pode se estabelecer uma regra. É o que diz o Senhor. Depende da pessoa. O que Deus espera é que nós comamos com inteligência. Que nós tenhamos sempre em vista ter uma saúde mental, de maneira que possamos ser abençoados com a presença do Espírito Santo. Esse é o propósito do Senhor. E aí cada um tem que ver o que é melhor para si. Bom, essas são as instruções gerais. Mas existem instruções do Senhor para todos os seres humanos. Não importa se nasceu na África, na Europa, América, onde for, sabe? Essas instruções são para todos, independentemente do regime de trabalho, independentemente se o lugar é frio ou quente. Quais são? Comer no máximo até 3 refeições ao dia. O organismo foi projetado para funcionar dessa maneira. Intervalos de 5 a 6 horas entre as refeições. Para isso, necessariamente, tenho que comer cereais integrais. Não consigo permanecer 5 a 6 horas sem comer, comendo arroz branco e pão branco. Sabe? Por quê? Porque senão a glicemia cai, aí a pessoa tem uma série de distúrbios, dor de cabeça, fraqueza, cansaço, desmaios, e aí complica a sua vida. Então o projeto é para comer com intervalo de 5 a 6 horas, mas comendo cereais integrais. Primeira refeição tem que ser forte, a primeira da manhã, porque passou toda a noite sem comer. Então precisa de combustível para iniciar as atividades do dia. Caso contrário, se a pessoa não se alimenta bem de manhã, começa a gastar as energias de reserva e no futuro a sentir a falta. É que nem uma poupança. A pessoa teria que trabalhar o dia inteiro para suprir suas necessidades diárias. Vamos supor que a pessoa decide trabalhar meio-dia. Vai faltar recursos. Como ele supre essa falta de recursos? Tem que lançar mão da poupança. E quando acabar a poupança? É o que acontece com a energia. Por isso que nós temos que, primeira alimentação tem que ser forte. A terceira refeição da noite tem que ser leve. Na orientação do Senhor, só torradas de pão integral e frutas. Porque essa é a refeição que engorda. E não é necessária, porque a pessoa entra no descanso. Então não tem como gastar mais energia. E o que acontece hoje, nessa correria que o mundo está? Se alimenta mal de manhã porque não tem tempo, levanta justo para ir embora, come pouco. No almoço não tem tempo de comer, come um lanche, alguma coisa assim. E quando chega a noite em casa, aí desconta. E aí que tem muitos prejuízos. Terceira refeição deveria ser leve. Beber muita água durante o dia. A partir de 2 horas depois da refeição, até meia hora antes da próxima refeição. Não beber líquidos nas refeições, porque o organismo não digere quando tem líquido junto com o alimento. Primeiro tem que esvaziar o estômago de líquido, e aí começa o processo digestivo. Só que nesse tempo de esvaziamento do líquido, o alimento fermenta. Então aí tem o prejuízo. Por isso que não comer líquidos. Aliás, não beber líquidos. Quais poderiam ser? Cevada na primeira refeição, sucos, leite, pode ser leite de soja, vitaminas, no almoço, sopas, tudo que é líquido, mingaus aguados, tudo que não ensalive, não mastigue bem, ele vai fermentar no estômago. Então esses são hábitos para todos os seres humanos. Não comer frutas e verduras na mesma refeição, no almoço. Evitar colocar na salada maçã, o que mais colocam aqui? Abacaxi,
manga, evitar isso, porque o alimento fermenta. Este é o pior de todos os hábitos: não comer nada entre as refeições, absolutamente nada. É pior que comer carne de porco de 5 em 5 horas, porque o organismo não para de trabalhar. E aí se vai cansando e não digere bem o alimento e vai fermentando e perdendo os nutrientes. Não comer em demasia, não sobrecarregar o estômago, porque aí demora o processo digestivo e o alimento fermenta. Não comer alimentos suculentos e indigestos, sabe? Essa preparação é bem complicada. Uma delas, o caso típico, a feijoada, por exemplo. A feijoada é um alimento pesado, tá? Então, a pessoa demora muito para digerir isso, é um gasto de energia muito grande e o alimento acaba fermentando. Vocês podem observar, pessoas que comem feijoada, depois de comer, simplesmente desmaiam. Ficam muito sonolentas, por causa da sobrecarga. Comer cereais integrais e evitar alimentos refinados. Isso é tão impressionante que no processo de refinação do trigo integral, vejam a perda de nutrientes. Vitamina B1 perde 86%. O polimento do grão, nessa película que envolve o grão, estão todos esses nutrientes. Vitamina B2 perde 70%, niacina perde 86%, ferro 84%, e assim vai. Vitamina B6, 60%, vitamina B9, 70%, e cálcio perde 50%, fósforo 78%, magnésio 72%. Cãibras, por exemplo, geralmente o pessoal fala que falta potássio, mas cãibra é causado por falta de magnésio, tá? E muitos andam usando cloreto de magnésio, quando só na refinação, e isso é válido para o arroz também. Na refinação do trigo, 72% perdido no processo. Então, se nós comêssemos cereais integrais, teríamos um aproveitamento maior e melhor saúde. Tanto é que, nesta experiência que aconteceu em Singapura, foi antes da Segunda Guerra Mundial, a mortalidade infantil era de 42%. Criança até 2 anos, 42%. Aí um médico inglês trabalhou 10 anos, utilizando-se de todo o conhecimento de saúde pública, salubridade, higiene, etc., e conseguiu reduzir a mortalidade infantil para 16%. Foi um sucesso. Aí veio a Segunda Guerra Mundial, não tinham dinheiro para importar alimentos, e o governo decretou: todo mundo tem que comer arroz integral, porque no processo de refinação 30% é farelo, sabe? Então, de 100 toneladas, 30 toneladas serão perdidas. Todo mundo comendo arroz integral. Qual foi o resultado? Em um ano, caiu a mortalidade infantil para 8%. Por quê? Porque o organismo recebeu os nutrientes necessários para fortalecer-se. Então, esse é o caminho para ter saúde. Porque, vejam, nós temos 6 mil anos de pecado atrás de nós, né? Então, temos um corpo debilitado hoje. E somos bem mais fracos que as gerações passadas. Segundo, estamos vivendo um ambiente, imerso num ambiente tremendamente agressivo. Ar contaminado, água contaminada, químicos nos alimentos, agrotóxicos, bactérias, vírus, radiação, tudo isso agride o organismo. Então é muito fácil ficar doente. Então, como podemos permanecer vivos até a vinda do Senhor? Temos que seguir à risca as orientações de Deus. Porque nas décadas passadas, 2, 3 décadas atrás, as pessoas tinham péssimos hábitos. Não era melhor que agora, mas tinham saúde. Por quê? Porque o organismo era mais resistente. E hoje vocês observem as crianças. Alergias, tem todo tipo de doenças. Até depressão tem nas crianças. Isso porque corpo mais debilitado, cada geração que nasce, mais fraca que a outra, ambiente agressivo, maus hábitos, pode até ter alimentos saudáveis, mas devido à fermentação, perdem os nutrientes e fica desnutrida. Então, esse é o caminho para melhorar. Estão animados? Estão ou não? Amém? Graças a Deus, né?
Então vamos preparar-nos para a segunda parte. Vamos estudar sobre saúde mental. Vamos cantar? Vamos começar com o hino 282. Você tem, né?